Olá! Hoje eu venho falar sobre o papel da enfermagem dentro de uma casa geriátrica. Quais são as funções reais do enfermeiro? Eu costumo dizer que o enfermeiro é um dos profissionais mais importantes dentro da casa. Ele que faz o dia a dia acontecer de forma eficiente. É lógico que todos os profissionais são importantes, gente. Eu não vou ficar agora falando sobre isso, né? Eu entendo isso e eu acho que uma equipe multiprofissional é fundamental. Mas eu preciso falar do enfermeiro hoje, até que eu tô com uma blusinha branca. Não foi de propósito, mas eu tô com uma blusinha branca hoje. Então, assim, um papel do enfermeiro dentro de uma casa geriátrica, ele é fundamental. E muitas vezes eu me deparo com algumas casas que não tem exatamente nada estruturado, nada, absolutamente nada estruturado. E eu não entendo nem como é que funciona. E por mais incrível que pareça, as casas ainda funcionam relativamente bem. Os velhinhos são bem cuidados, tu consegue observar que os velhinhos são bem cuidados, que há uma preocupação, mas é uma coisa assim, cada um faz o que bem entende. Ainda bem que funciona, que esses velhinhos aí ficam bem cuidados, né? Mas não dá, que aí numa intercorrência o problema se torna gigante porque ninguém acha nada, aquela desordem, aquela bagunça. Valeu, helicóptero. Nossa, ouviram o barulho. Opa, voltando então. Então, assim, então eu não entendo às vezes como esse profissional ele não consegue elaborar nada para essa casa, sabe? Eu não entendo como essas coisas funcionam, sinceramente, essa que é a grande verdade. Fui dar uma olhada no material que eu tenho, em que eu vendo e customizo para meus clientes, da quantidade de coisas que o enfermeiro pode fazer. Então não sabem o que exatamente cobrar desse profissional. Então eu vou falar aqui rapidamente o que esse enfermeiro pode trazer para sua casa geriátrica, né? Quais são as obrigações dele? Todo enfermeiro que chega numa unidade hospitalar, numa clínica de internação, uh, numa casa geriátrica, ele tem que começar pelo histórico. Ele precisa colher uma história daquela pessoa que está internando, que está entrando nessa casa geriátrica. Então, a gente precisa de um histórico de enfermagem. A partir do histórico, a gente pode ter um diagnóstico de enfermagem, que isso é uma coisa mais específica, não vou entrar nesse detalhe. Então, através do diagnóstico, a gente consegue prescrever o cuidado. O que é esse prescrever o cuidado? Vamos dizer que o paciente é diabético, então eu vou colocar, verificar a glicemia antes das refeições, em tal horário, tal horário, tal horário. E ali, isso só, verificar sinais vitais, verificar a glicemia, verificar, e assim vai. Tem diversas ações. E cada caso tem suas particularidades e tem preferências em controlar algumas coisas. Eu gosto de controlar tudo. Porque quanto mais controle eu tiver daquela pessoa, mais informações eu tenho. Então eu consigo estar atenta a qualquer detalhezinho, a qualquer probleminha de saúde, eu consigo estar antenada. Então, quanto mais cuidados o enfermeiro prescrever, mais bem cuidado vai ser esse velhinho. É de responsabilidade desse enfermeiro. Por exemplo, eu vou dar uma lida aqui só para a gente agilizar um pouquinho. Então, assim, é de função do enfermeiro programar as atividades de educação continuada, que tipos de tema ela vai tratar com a sua equipe durante o ano, qual é a programação de saúde que ela está organizando para os velhinhos, programação de vacina da gripe, programação de outro tipo de vacina, exames de Papa Nicolau, de câncer de próstata, né? Então, assim, quais são as atividades de saúde que ela vai organizar para o ano? Olha, isso também é função da enfermagem. Olha quanta coisa. Ela precisa ter o controle de todos os seus técnicos de enfermagem, garantir que todos estão registrados no conselho, no Corém. Ela tem que estar organizando também escala de trabalho, dimensionamento de equipe,
ter os dados atualizados de indicadores de saúde, lista de equipe. Ai, gente, é muita coisa, entendeu? Lista atualizada dos indicadores de saúde e mais uma série de coisas que esse enfermeiro pode estar fazendo. Além disso, ele pode estar ajudando a própria instituição a organizar outros papéis que não efetivamente sejam função do enfermeiro e ele tenha capacidade, esteja treinado para isso, né? Mas assim, eu acho que tem várias ações em que o cuidado ele é muito mais amplo do que só o cuidado de enfermagem, médica, etc. Ele precisa estar num ambiente limpo, ele precisa estar num ambiente agradável, e isso tudo faz parte do cuidado. Então, eu posso, como enfermeiro também, estar colaborando com os donos ou com o gestor com algumas ideias e com alguns protocolos, né? Por exemplo, tá? Quando a gente fala que em cuidado, a gente não fala que a gente precisa ter uma lista de pertences desse idoso. Então, isso são coisas que o enfermeiro ele pode sugerir, que na admissão do idoso, a gente faça uma lista de pertences desse velhinho, para saber exatamente o que ficou na casa, o que não ficou, antes que dê problema, antes que soma alguma coisa. Então, eu acho que isso também, o enfermeiro ele pode estar antenado e pode estar colaborando para a gestão dessa casa, né? Mas se isso ficar difícil, né? Fazendo a parte dele, fazendo a parte da enfermagem, já tá bem legal. Então, se precisar aí de alguma coisa, se o seu enfermeiro tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, a gente marca uma reuniãozinha e eu tô aí para ajudar, ok? Qualquer coisa, precisando falar comigo, meu telefone é 48 98444 6682. Eu aguardo seu contato. Até mais!